Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Meu nome é Luísa Brown, aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara e o nosso tema de hoje é MED intensiva versus MED emergência. E ninguém melhor para falar disso do que você, né, Léo? Vai ser um prazer. Essa eu ouço muito, né? Assim, eu gosto de intensiva, eu gosto de emergência, qual que é a diferença, qual que são as semelhanças, qual que eu faço, posso fazer as duas. As pessoas me ouvem muito e eu tenho muito carinho pelas duas, né? Eu sou especialista nas duas. Então, não só eu, tem muitos colegas do Brasil afora que têm as duas titulações, as duas especialidades. Enfim. São especialidades irmãs, né, Léo? Elas convergem aí em muitos aspectos. Sem dúvidas, sem dúvida. Não é à toa que a nossa residência de medicina de emergência tem uma boa parte da sua carga horária exercida de prática, de estágios dentro de terapia intensiva. São especialidades irmãs no nascimento, as sociedades de especialidade, a AMIB da medicina intensiva e a Abramed da medicina de emergência jogam muito juntas. Já tivemos mais de um presidente da Abramed que também já foi presidente da AMIB, professor Hélio Pena, professor Luiz Alexandre, entre outros, que eu não vou lembrar todos agora, claro. Mas são especialidades irmãs, absolutamente irmãs, que veem um paciente como um todo, que veem pacientes graves, que veem os pacientes nos seus momentos mais difíceis, mas que, como todas irmãs, não são exatamente a mesma coisa, né? Um irmão são parecidos, compartilham valores, compartilham família, mas um é um, o outro é outro. E aí tá, acho que a grande dúvida, né, de todo mundo que questiona isso. Eu gosto do paciente grave, eu gosto de procedimento, eu gosto do manejo de via aérea, de droga vasoativa, e eu não sei exatamente se eu me encaixo melhor no ambiente da medicina de emergência ou da medicina intensiva. E aí, Léo, quais são então as principais aí semelhanças e diferenças entre as duas especialidades? Bom, semelhança. As duas mexem com pacientes graves. As duas são de acesso direto, caso você queira fazer residência e possa, que sempre é a nossa recomendação, fazer residência. Então, são duas especialidades de acesso direto, que você não precisa fazer outra residência antes. As duas têm 3 anos de duração. Então, isso também é fantástico. Mas tem diferenças. As duas mexem com pacientes graves, acesso direto. São 3 jovens. mesmos treinos. Jovens, a emergência mais jovem ainda, a emergência é a filha caçula. Mas tem diferenças. Por exemplo, um intensivista não tem estudos específicos, via de regra, na sua formação, e não tem um foco grande em atendimento pré-hospitalar. Então, o paciente que está grave. Intensivista sabe tudo de paciente grave. Se você pegar um intensivista que tem só aquela formação de intensiva e jogar ele numa ambulância, numa cena de uma batida de carro contra Scania frontal, 4 vítimas graves simultâneas no meio da rodovia, ele vai se embananar. O pré-hospitalar, ele é uma situação completamente à parte, é uma situação de recursos muitas vezes escassos, é uma situação de recursos que você tem que saber priorizar, recursos humanos, físicos, materiais, arquitetônicos, o local é diferente no pré-hospitalar. Então, o pré-hospitalar é uma coisa que o intensivista muitas vezes não vai dominar, porque o ambiente da terapia intensiva é o box da UTI, tudo montadinho ali, uma equipe de enfermagem, uma equipe de físio, é diferente. Isso quer dizer que o intensivista sabe menos que o emergencista, porque o emergencista sabe paciente grave e também sabe pré-hospitalar? Não. Um emergencista em si, ele não vai ter um outro tipo de conhecimento que o intensivista domina um pouco mais, como pacientes crônicos de UTI, pacientes que têm um desmame difícil da ventilação mecânica. O emergencista em si está muito mais preocupado em entubar os pacientes corretamente do que em extubá-los. A gente também vê um pouco de extubação na emergência,
mas a extubação do paciente difícil, do paciente crônico, do paciente que passa mais do que 24 horas grave, esse paciente já não é um grande objeto de estudo da emergência. A emergência estuda muito, se a gente for colocar a hora zero como a hora de entrada no hospital, o emergencista estuda desde zero menos infinito, ou seja, todo pré-hospitalar, zero para trás, zero ao negativo, zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, desde pegar o paciente na cena, isso é do emergencista, até o zero, vamos dizer lá, mais 24, as primeiras 24 horas. Isso é muito do emergencista. O intensivista dificilmente vai pegar a hora zero, dificilmente, porque o paciente não entra direto para a UTI, ele entra pelo pronto-socorro. Então, assim, se for muito rápido uma internação para o paciente chegar no CTI, cara, vai chegar em hora 4, vai chegar em hora 3. Depois que já passou a fichinha no PS, hein? Passou a fichinha no PS nos melhores lugares do mundo e vai levar umas 2, 3 horas fácil. Isso nos Sírios e Einsteins e lugares que tem vaga sobrando. 2, 3 horas fácil para esse cara conseguir estar dentro do CTI na mão do intensivista. Então ele vai pegar ali 10 horas, não sei o número exato, mas vamos pegar mais ou menos aqui da hora mais 3 até a hora infinita de saída do quadro grave. Não do hospital, mas do quadro grave, né? Então, assim, existe uma interseção? Existe. Essas primeiras 24 horas dentro do hospital, tanto o emergencista quanto o intensivista vão bem. Eles conversam muito bem, inclusive tem muito emergencista dando plantão em UTI, intensivista dando plantão em PS, tá tudo bem. Agora, as horas pré-zero e as horas pós-24, essas são mais específicas de cada especialidade. E aí, Léo, assim, a gente fala um pouquinho muito dessa questão de plantão, né, estilo de vida. A gente já tem outras gravações sobre o estilo de vida na emergência, né? Mas é importante que as pessoas conheçam também o estilo de vida aí da intensiva. Acho que você viveu e vive muito bem as duas especialidades na prática, né, na vida real. Como é que é essa sua carga horária? Qual que é o plantão que você mais gosta? Não tem filho preferido, tá? Eu gosto dos dois. Mas minha carga horária hoje é bem dividida entre emergência e terapia intensiva. E eu confesso que hoje, se eu tivesse que escolher uma coisa só, eu escolheria emergência. Graças a Deus eu não preciso escolher, não tenho que fazer a escolha de Sofia, qual dos 2 filhos vai morrer, posso exercer as duas, mas eu escolheria emergência. Por quê? Porque a melhor parte da emergência é que a gente pega os pacientes nas horas de ouro. Sabe, depois de muitos anos de formado, eu comecei a ficar um pouco cansado de prescrever polimixina B, de prescrever Torgena, de prescrever antibióticos para bactérias multiresistentes. É um pouco desgastante lidar com pacientes, às vezes de performance muito baixa, de scores paliativos complicados, pacientes traqueostomizados que não saem da ventilação mecânica. Frustra, né, Léo? É um pouco médico, frustrante. A gente se frustra. Isso. E na emergência eu não passo por essa frustração. Talvez seja um defeito meu, porque tem muitos médicos que lidam com esses pacientes criticamente doentes e crônicos, né? O crítico crônico é objeto de trabalho e de estudo de muita gente legal, mas para mim é um pouco frustrante, me dói um pouco o coração, eu não sei se eu tenho esse emocional para lidar com isso. Então, hoje eu gosto mais da emergência. Hoje minha vida é bastante dividida meio a meio, emergência e terapia intensiva, mas eu estou para te dizer que eu gosto mais da emergência. Então, por quê? Por causa dessas horas de ouro. Eu pego o paciente agudo, eu consigo prescrever coisas que, sabe, não preciso prescrever meropenem para todo mundo. Eu posso trabalhar, às vezes, salvar a vida usando amoxicilina. Por outro lado, nem tudo são flores. Na terapia intensiva, o ambiente é controlado. Você só vai trabalhar naquele box, são 10 boxes, você vai ter... O seu pior plantão... Você sabe, é um ambiente controlado. Então, assim, tem lados e lados.
Qual que você, ouvinte, deve fazer? Aquilo que o seu coração mandar, porque as duas são lindas, assim. Tem muita gente que pergunta assim, eu quero fazer intensiva porque eu gosto de fazer procedimento. Intensiva tem uma quantidade boa de procedimentos, mas acredite, emergência tem mais. Exato. Muitas vezes o paciente já chega invadido no ambiente de UTI, né? Eu Paciente... sentia muita falta disso nos estágios, quando a gente estava na UTI e o paciente já chegava entubado, com profunda, com dreno, já estava todo redondinho e a gente ficava meio, poxa, queria ter feito, né? Pois então... Se você gosta de tubo, dreno... Ei, caiu a caneta. Caiu aí. Tubo, dreno, se você gosta de acesso vascular, se você gosta disso tudo, você vai fazer muito mais isso, com muito mais frequência na emergência do que na intensiva. Agora, se você quer lidar com monitor de débito cardíaco, Swan Guns, tecnologia, ECMO, tecnologia, eu quero fazer ECMO, quero fazer Swan, eu quero fazer monitor de débito cardíaco, eu quero, fazer 1000 coisas, hemodiálise contínua. Dificilmente você vai conseguir fazer isso numa UPA, numa emergência, num pré-hospitalar. Então, assim, a UTI tem menos procedimentos, mas ela é muito mais tecnológica. A UTI tem menos caos que o pronto-socorro, mas ela é mais, talvez, frustrante no caso dos pacientes crônicos. A emergência tem muito mais procedimentos, mas não é tão tecnológica assim. A emergência é um pouco mais caótica, mas você consegue, talvez, se sentir mais útil, porque você realmente tira aquele paciente da hora H. Então, assim... Os pacientes se renovam, né? Isso. Num dia mais dinâmico. É mais dinâmico. Na UTI, muitas vezes você tem decisões muito mais compartilhadas. Você tem que dividir suas opiniões com os rotinas, com os médicos assistentes do paciente, o pneumologista que cuida dele há 300 anos no ambulatório, quer vir dar piruada na sua ventilação mecânica. Aí vem um infecto, nefro. A UTI é muito mais gerenciamento de compartilhamento de decisão do que na emergência. Na emergência, você decide, você toma a rédea do paciente, não vai dar tempo, é uma emergência, não vai dar tempo do nefro vir dar muita piruada na sua conduta. Isso às vezes é bom, isso às vezes não é tão bom assim. Exatamente, é perfil. Exatamente. E quando a gente fala, Léo, e acho que é um dos questionamentos principais aí, sobre o mercado de trabalho, remuneração, as pessoas ficam muito presas ao emergencista que só vive de plantão, então às vezes escolhem a intensiva para ter um up de áreas aí. Como é que você sente isso na vida real, assim? Olha, as oportunidades de trabalho em intensiva e emergência são muito semelhantes. Muito semelhantes. Hoje em dia, na média, eu tenho a impressão que, óbvio, não tem uma pesquisa do Brasil inteiro, tá? Não estou falando isso de uma impressão subjetiva. Eu entendi que hoje em dia, na média, o plantão da UTI ainda paga um pouco melhor do que o plantão da emergência. Entretanto, as oportunidades de terapia intensiva são muito menores. Você tem menos plantões em terapia intensiva do que em emergência para você conseguir. Mas na medida que você vai galgando, né, dentro de cada uma das especialidades, essa tendência inicial, que é uma diferença pequena, ela tende a zero. Porque o plantão de sala vermelha, o plantão do emergencista mesmo, ele paga tão bem quanto o plantão de terapia intensiva. E aí a gente vai ter, dentro das grandes emergências, oportunidades muito semelhantes às oportunidades que tem na terapia intensiva. As grandes emergências, elas vão ter médicos diaristas, como as UTIs têm. As grandes emergências vão demandar um coordenador especialista, como uma UTI demanda um coordenador especialista. Então, assim, eu acho que a diferença inicial, que até existe na remuneração de intensiva e emergência, ela se dilui tão rapidamente e ela é tão pequena que não justifica você escolher a especialidade A ou B em função disso.
porque isso vai ser uma fase muito fugaz na sua carreira. Escolhe em função do seu gosto, da sua frustração, das suas dificuldades de lidar com a situação A ou dificuldade de lidar com a situação B, do que o seu coração manda, muito mais do que porque isso paga melhor, isso paga pior, porque a tendência disso, num curto para médio prazo, é já zerar. Tá? É já zerar. Eu vejo assim, Léo, quando a gente fala e aí, não é puxando sardinha para nossa especialidade, nem para minha residência, mas uma experiência que eu tenho, que eu vejo que é de grande diferença entre as duas especialidades, é que o contato que a gente tem na emergência com outras áreas, e isso inclui crianças, inclui gestantes, inclui outros tipos de paciente, como pacientes do trauma, pacientes neurocríticos, pacientes de diversas maneiras que a gente encontra e tem contato na emergência que não tem na medicina intensiva. Então, assim, talvez o mercado aí da medicina intensiva ele esteja mais fechado ao âmbito da UTI e das rotinas, e a emergência amplia um pouco o leque nas outras áreas. As oportunidades são muito maiores. Então, hoje eu falo por mim, assim, eu tenho oportunidades de trabalho na emergência adulto, na emergência pediátrica, no APH, na própria, a gente tem estágios na maternidade. Então, e na própria UTI também. E na própria UTI. Então, eu até brinquei esses dias com uma amiga minha que faz intensiva. Eu falei, você vai pra onde agora no próximo estágio? Ela, vou ficar aqui, na UTI. Aí eu falei, 2 anos aqui na UTI. Eu falei, gente, não ia aguentar não. Não ia aguentar não. Porque a minha ansiedade é saber onde que eu vou estar. Aí no próximo estágio eu tô na pediatria, no outro eu tô na maternidade, no outro eu tô lá na sala vermelha. E aí... É muito mais dinâmico. É muito mais dinâmico. É muito mais oportunidade, você tem toda a razão. E questão de preferência, óbvio. A gente tá vestindo a camisa aqui sem querer vestir muito, mas questão de preferência. Um recado importante, pessoal, é que você não precisa escolher. Se você gosta das duas coisas, como eu gosto, como Luísa também gosta, eu sei disso. Eu sei que a favorita é a emergência, mas ela gosta das duas coisas que eu sei. Você pode fazer as duas coisas, não tem problema nenhum, não cai a mão, ninguém nunca ficou amputado, ninguém nunca ficou doente por ter feito emergência e intensiva, residência mesmo, propriamente dito. Ou, que talvez seja mais comum, você faz residência na sua do coração, que você gosta, e depois vai buscar o título de especialista através da prova de título da outra especialidade irmã. Isso é extremamente comum, são incontáveis médicos Brasil afora que têm e exercem as duas especialidades, como é o nosso caso. Exatamente. Para finalizar, Léo, uma dúvida pessoal aqui, e que muita gente me pergunta também, é sobre a regulamentação hoje, né? Nos setores aí de ambientes, tanto da emergência quanto da intensiva. Eles têm exigido o RQE de emergência, o RQE de intensiva, para habitar esses ambientes? Essa é uma excelente pergunta. Para você, hoje em dia na intensiva a gente tem a RDC 07/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, que normatiza como que a UTI deve ser. E na RDC 07/2010 fala-se que a gente tem que ter, para cada grupo de 10 leitos ou fração de terapia intensiva, tem que ter 2 médicos diaristas com RQE, mais um coordenador com RQE de medicina intensiva. E muito se fala que para medicina de emergência isso não existe. Então, a intensiva é melhor. Para começar, isso é um equívoco. Porque não se está comparando duas coisas de maturidade completamente diferentes. A intensiva aqui no Brasil tem 25, 30 anos de frente em relação à fundação de história do que a medicina de emergência. Então, a gente não pode exigir que a medicina de emergência tenha as mesmas regulamentações da medicina intensiva. Esse é o primeiro ponto. A emergência está caminhando hoje um caminho que a medicina intensiva já passou e vai chegar no mesmo ponto, de ser exigido o RQE para essas funções de coordenação, de diarista, até mesmo de dar plantão em sala vermelha. Eu acho que esse é um caminho sem volta. É só uma questão de construir o tempo.
Por que hoje em dia a gente, como emergencista, a sociedade de emergencistas, a Abramed, a nossa residência, a gente não bate o pé para que seja exigido e obrigatório você ser titulado para poder coordenar um pronto-socorro? A resposta é simples. Existem mais de 5 mil municípios no Brasil. E a gente não tem nem 1.000 emergencistas. Eu estou falando municípios, tá, pessoal? Não falei pronto-socorro. Um município como o São Paulo, capital, quantos pronto-socorros vai ter? Mais 1.000. Então, assim, se a gente juntasse todos os emergencistas titulados do Brasil, a gente não conseguiria coordenar sequer os pronto-socorro / pronto-atendimento de São Paulo, quanto mais do Brasil inteiro. Hoje em dia, a comunidade da medicina de emergência brigar por isso é irreal. Vamos supor que a gente conseguisse uma norma dessa. Essa norma não ia durar 2 meses, porque prefeitos, governadores, gestores públicos e privados do Brasil inteiro iam se revoltar contra a norma, porque simplesmente não existem profissionais o suficiente para atender uma norma que exigisse o RQE. Isso vai ser sempre assim? Não, isso não vai ser sempre assim. A gente tem mais de 50 residências hoje formando emergencistas, prova de título todo ano. E quando isso deixar de ser assim, né, Léo, vai pensar que todo esse ambiente vai estar disponível. Exatamente. É oferta e demanda, né? Exatamente. Não é toda cidade do Brasil que vai ter uma UTI para você trabalhar. Mas eu te garanto, cada cidade vai ter um pronto-socorro. Cada cidade vai ter uma UPA, um pronto-atendimento, uma unidade para você trabalhar. A oferta, as oportunidades de medicina de emergências é infinita. Infinita. Não? Quantos postos de medicina de emergências existem no Brasil prontos, esperando para um emergencista para ocupá-los? Não dá para contar. E tem mais uma, para a gente concluir essa parte de legislação que eu acho que é importante, Luísa. O Conselho, não é lei, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina já exige que para você ser coordenador de um serviço especializado, você precisa ser especialista naquele serviço. Então, se você quer abrir uma clínica psiquiátrica, o diretor técnico dessa clínica psiquiátrica precisa necessariamente ser psiquiatra. Se você quer abrir uma maternidade, o diretor técnico dessa maternidade precisa necessariamente ser obstetra. Se você quer abrir uma clínica de cirurgia plástica, o diretor técnico da clínica de cirurgia plástica precisa necessariamente ser cirurgião plástico. Isso já é norma, tá? Não estamos inventando nada, não é nada que vai ser publicado. Não, é norma. Para você coordenar um serviço especializado, você precisa ser especialista. Qual é a especialidade mais jovem do Brasil? A nossa. Medicina de emergência. O que é um serviço especializado em medicina de emergência? Como é que chama? Pronto. Socorro. Que tem muito. Como é que chama serviço especializado em medicina de emergência? UPA. Ou seja, somando a informação A mais B, que emergência já é especialidade, e que para coordenar um serviço especializado você precisa ser titulado, a conclusão óbvia é que você precisa ser emergencista para coordenar um serviço de emergência. Goltara, mas olha, tem 300 serviços de emergência aqui que não tem emergencista coordenando. Porque o conselho, vocês podem buscar, eu não vou saber agora de cor qual que é o número da resolução, qual o número do parecer, mas o Conselho Federal de Medicina entende que não pode levar, neste momento que a gente está gravando, em janeiro de 2024, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas em janeiro de 2024 ele não pode levar a ferro e fogo a exigência de ser emergencista para coordenar serviço de emergência, ainda porque, pelo mesmo motivo, não existem emergencistas suficientes. Agora, você que nos ouve, se você estiver trabalhando em emergência, você gosta da área e você não estiver faltando 5 ou 10 anos para você se aposentar, se você ainda estiver na faixa aí dos 20, 25, 30, 40 anos de idade, ou seja, você tem mais do que 5 ou 10 anos de carreira pela frente, acredite, você vai ver
ainda na sua carreira, o Conselho Federal de Medicina exigir o título de emergencista para coordenar pronto-socorro. E quando isso acontecer, e vai acontecer, a pergunta é: você vai ter o título? Você vai ter o RQE? Ou você vai ser simplesmente mais um dos coordenados e não um dos coordenadores, não um dos diretores? Acho que é isso, né, Léo? É isso. Emergência ou intensiva, segue seu coração, meu amigo, segue seu coração. A remuneração é muito próxima, as Vai oportunidades... estar bem servido de procedimentos. Está muito bem servido de procedimento. Um pouquinho mais de tecnologia, outro pouquinho mais de procedimento, um no pré-hospitalar, outro no paciente crônico. Coordenação diarista vai ter para os dois. Funções fora do plantão, gestão da qualidade, gestão de indicadores, vai ter para os dois. Formulação de políticas públicas, vai ter para os dois. Subespecializações, vai ter para os dois. A gente pode se subespecializar hoje em ultrassonografia a partir da medicina de emergência. A gente pode se subespecializar em medicina paliativa a partir da medicina intensiva. Segue seu coração. O meu coração, já falei, eu comecei pela intensiva, eu era 100% intensiva, hoje eu sou meio a meio. Vocês não fica bem claro para que lado que eu tô indo. Espero que vocês gostem. É isso, um beijo, até a próxima, né, Léo? Um beijo, @doutora Luísa Brown, @emergência raiz. Mandem o sinal de fumaça, mandem o pombo correio, estamos esperando vocês. Tchauzinho.